Já temos aqui uma mão no ar, a Úrsula, a Paula Úrsula, começou comigo o Encontro de Culturas. Obrigada, Isabel. Boa noite para todo mundo. Eu vou justamente aproveitar o fato de que hoje eu estou aqui como leitora e não como jornalista e fazer uma pergunta bem de leitora mesmo, que tem me ocupado assim desde quando eu li o livro, e imagino até que você já deva ter respondido isso outras vezes, né? Porque imagino que as pessoas já devam ter perguntado, mas como eu nunca vi essa resposta sua, eu queria saber se desde o começo, quando você configurou o livro, né, na sua cabeça, assim, se você sabia que ele não teria um final. Eu tenho, eu me defino como leitor, mas me defino como poeta, sobretudo, certo? Na prosa, eu tenho um encantamento muito, muito especial, sabe, muito grande com o conto. Então, eu penso que no século XXI, superado todos os cânones do século XX, eu imagino que propostas de escrita como a minha, de ruído, elas são, digamos assim, aceitáveis em face da velocidade das comunicações e percepções. Eu jogo muito na percepção e na releitura, Úrsula. Eu jogo muito na perspectiva do desassossego. Nos meus livros tenho essa opção do desassossego no final, o que não impede, defendendo aqui, não deveria, mas eu acho importante, em respeito, né, ao afeto, à generosidade da leitura, ao interesse e à interlocução, colocar que Roberta, acabar o romance com Roberta dormindo no banco de trás é muito mais potente, porque ela é o futuro. O avô dela, o tio dela, protagonista, e ela são a mesma linha, a mesma subjetividade. São 3 momentos, é o passado, o presente e o futuro da mesma subjetividade. Colocá-la no banco de trás, em deslocamento, já que o romance é deslocamento. Começa com deslocamento, o meio é deslocamento, e o final é deslocamento. Eu poderia dizer fuga, porque o protagonista ele foge, ele não se enfrenta. Ele cria essa mítica, né, dele, um homem corajoso, enfrentando, né, maquínico, mas ele casou com a raiva, e ele fugiu dele, fugiu da família, do bairro dele. Então, o livro acaba com uma fuga, mas uma fuga em direção a um futuro, a uma conciliação, a um pós-retorno. Então, tem um final, não é um final aberto. A questão que muito me perguntam também, então, poderia ter o livro de Roberta? Poderia. Eu até pensei num livro de Roberta, como tem no final do Habitante, um capítulo especial em que ela, já jornalista, enfrentaria numa audiência pública o delegado. E aí eu poderia fechar todas as pontas do romance, mas não seria o romance de Paulo Scott, entende, Úrsula? Não seria eu, entende? Porque os meus livros não têm essa característica. Eu prefiro o desassossego. A Úrsula fez a pergunta que eu ia fazer, porque aquele final, quando eu acabei de ler o livro, eu fiquei impactada, eu fiquei assim, folheando o livro, falei assim, mas cadê? Cadê? E aí? E aí? O que aconteceu? Eu fiquei assim. É o seguinte, gente, tá? Eu sou um homem pardo, né? Um mestiço, um homem negro de pele clara, de uma família negra, certo? Eu tenho uma situação de privilégio por causa da minha cor, esse caramelo brasileiro aqui, né? Que nós insistimos em chamar de branco. Mas quer dizer, eu tenho a consciência de que eu tenho empatias, mas eu não tenho a dimensão plena que o meu irmão, né, o meu irmão de pele retinta tem em relação a não ter descanso, né, que as pessoas de pele escura não têm descanso. Essa que é a grande verdade. E uma pessoa de pele clara nunca vai entender isso. Como um homem, nunca
por mais desconstruído, sabe, que seja, ele nunca vai deixar de ser machista, né? Em algum momento machista, ele nunca vai pegar a dimensão real do que é ser uma mulher. Não adianta, né? Tem que ter o esforço, que é o mínimo que se espera de uma pessoa inteligente. Nesse sentido, é uma provocação também, né? que eu não vinha falando, mas eu comentei com o meu editor logo que o livro foi lançado, e de um ano para cá eu tenho comentado isso, porque numa vez chegou uma pergunta, né, sobre o não ter um final, veio de um roteirista, enfim, que elogiou não ter final, mas ele fez uma leitura muito equivocada da minha intenção, que é direito dele, porque o livro é o livro que ele percebe, o livro é dele, não é meu. Ele comprou o livro, ele comprou a história, ele lê como ele quiser. Gente, calorzinho no coração para a pessoa branca, no meu livro, não. Ah? Fechar a história com as pontas amarradinhas numa temática tão séria, um tabu tão sério e uma tragédia tão séria no Brasil, se você tirar o racismo do Brasil, o Brasil dissolve no ar, de tão impregnado que ele está na nossa cabeça. Então, é sim desassossego. O final é uma coisa que uma pessoa de pele retinta não vai ler esse livro como uma pessoa branca. Então, não adianta eu colocar redenção lá para uma coisa que vai continuar no Brasil por muitas décadas ainda. Nós temos um presidente racista. Nós temos um presidente que tem um discurso racista. Nós temos uma liderança protofascista. E as portas do inferno no Brasil foram abertas. Nós temos uma elite, uma classe média alta hoje, que escancaradamente sustenta que o projeto civilizatório do Brasil é matar pessoas. Esse é o Brasil de hoje, à beira de um golpe militar, que vai acontecer. Pode não dar certo, mas que vai ter golpe militar no Brasil este ano, vai ter. Então, esse Brasil trágico, eu não posso acabar um livro grave como esse dando, entende, um final redondo de esperança. Mas você poderia ter dado um final trágico, então. Bom, eu não sei, né? Eu acho que literatura não é didatismo, né? Então, é uma opção também, minhas caras e meus caros, né? Narrativa.